Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe. Aqui quem está falando é o Padre Raul. Nós estamos agora nos aproximando da solenidade de Cristo Rei, né? E aqui é uma grande oportunidade, aproximando dessa solenidade, de nós então vivermos bem espiritualmente, né, esta realidade que é o reinado de Jesus. Por isso então, nós quisemos gravar este vídeo para assim então explicar um pouco mais para vocês sobre esta festa e sobre como nós podemos aproveitar melhor esta solenidade que se aproxima. Pois bem, para quem não sabe, a solenidade de Cristo Rei, ele é o coroamento, ela é o coroamento de todo o ano litúrgico, que se encerra então no 34º domingo do tempo comum. Aqui então, ao invés de nós celebrarmos o 34º domingo do tempo comum, nós celebramos então a festa de Cristo Rei. O domingo depois já é um novo ano litúrgico, já é então o primeiro domingo do Advento. E quando que surgiu essa festa? Essa festa surgiu no ano de 1925 com o Papa Pio XI, que decidiu instituir então como um recordar, podemos dizer assim, dos grandes feitos, das grandes manifestações da realeza social de Jesus em meio à humanidade. Agora, vamos entender mais a fundo que realeza é essa que nós estamos celebrando. Nós sabemos que Deus, enquanto Criador de todas as coisas, Ele é sempre Rei. Contudo, a realeza de Cristo enquanto homem, nós vemos em duas situações específicas. Nós vemos na encarnação, quando Ele veio para reinar, e nós vemos então na redenção, quando Ele manifesta o seu reinado. O reinado de Cristo, ele acima de tudo, é um reinado espiritual, pois Jesus veio para iluminar a nossa inteligência. Jesus veio então para convidar, mover a nossa vontade, para assim então, seguindo, possamos cada vez mais nos unir a Jesus, nos unir ao Pai. E qual era o objetivo do Papa Pio XI quando ele quis instituir essa festa de Cristo Rei? Pois, por exemplo, quando nós vamos estudar sobre a festa de Corpus Christi, nós vemos que o objetivo ali era, da instituição daquela festa, era justamente recordar ao povo uma fé, uma verdade que o povo havia esquecido, que era a presença de Cristo na Eucaristia. Contudo, nós nos perguntamos, e qual então a verdade que as pessoas estavam se esquecendo e que o Papa então, movido pelo Espírito Santo, sentiu essa necessidade de instituir uma festa para recordar essa verdade? A verdade que Cristo é quem reina sobre todos os povos. É algo que as pessoas foram se esquecendo. E naquela época ele mesmo havia dito que o grande mal, a grande heresia que se deveria combater era uma heresia chamada laicismo. Um desejo cada vez mais que brotava, cada vez maior, melhor dizendo, que brotava no coração do homem e da sociedade, de quererem se governar sem o consentimento de Deus. Ou, em outras palavras, se governar apenas baseado nas vontades humanas, deixando Deus cada vez mais ao âmbito privado, cada vez mais ao canto da casa, cada vez mais no interior da igreja. Jesus reina, é o que diziam, mas Ele reina somente lá na sua casa, somente lá na sua igreja. Aqui, todos nós viveremos e nos organizaremos, deixando Deus de lado. E assim, então, havia cada vez mais uma tendência de se tirar tudo aquilo que se lembrava de Deus diante da sociedade. É em vista disso que o Papa, então, institui essa festa para nos fazer recordar de que é Deus quem reina. Deus quem reina sobre os nossos corações. Deus que quer reinar também sobre a nossa família, sobre a nossa necessidade, sobre a nossa sociedade e sobre o nosso país. E Padre, como eu posso viver bem esta solenidade de Cristo Rei? Basicamente aqui com 3 coisas. Primeiro, para vivermos bem esta festa, a Igreja nos convida a renovarmos a consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus. Inclusive, é uma obra indulgenciada que todos nós católicos deveríamos viver. A segunda forma
de nós vivermos bem essa solenidade é de nós, então, participarmos da Santa Missa, comungarmos em estado de graça, nos confessarmos, prepararmos bem, que nós façamos então uma boa e santa comunhão neste dia. E, por último, que nós nos empenhemos para que as leis de Deus, para que essa verdade de que Deus é Rei, Cristo é Rei do universo, não seja algo que fique apenas no papel, mas seja algo que se transmita em nossa vida diária. De que maneira? Que as leis dele imperam nas escolhas de nossa família, que as leis dele imperam também nas escolhas de nossa sociedade, que as leis dele, então, imperam sobre as normas de nossa nação, de nosso país. Por isso, é uma missão nossa, enquanto católicos, nos empenharmos para que cada vez mais as leis de Deus prevaleçam em nosso país. E é um dever também nosso, como católicos, nos empenharmos para tirar todo e qualquer projeto de lei, por exemplo, que vão contra as leis de Deus. Como nós vemos atualmente, projetos de leis relacionados a aborto, drogas, ideologia de gênero e tantas outras coisas. Nós não podemos ficar inertes. Se queremos que Deus reine em nosso país, devemos então cada vez mais nos colocarmos como instrumento dele. Mas antes de tudo, antes de nos colocarmos como instrumento de Deus para que ele reine no nosso país, a gente precisa renunciar às nossas próprias vontades para deixar que Jesus reine em nós. Concedo então essa bênção a vocês e vocês então recebam com amor e com ardor essa bênção, suplicando ao Senhor que venha reinar sobre as suas vidas, fazendo de vocês instrumentos do reino dele, espalhando a vontade e o querer dele cada vez mais neste mundo afora. Não tenhamos vergonha. Jesus nos ungiu para a missão. É missão nossa sermos testemunhas dele nos locais onde ele é mais esquecido. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.